Fala pessoal, nessa questão ele fala que um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente ele vai esculpir um cone reto, que tem 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Depois ele vai remover desse cone um cone menor, que tem diâmetro da base igual a 6, obtendo assim um tronco de cone, que seria esse daqui. Depois ele vai perfurar esse tronco de cone, tirando um cilindro aqui de dentro, né? O cilindro tem diâmetro 6, porque ele pega exatamente a base, né, do cone que a gente retirou, e tem o mesmo eixo de simetria do cone original, ou seja, vai estar alinhado ali, né, com o eixo do cone. E aí depois, no final, a escultura vai ter a forma de um tronco de cone com essa perfuração cilíndrica que vai de uma base até a outra. Ele também conta pra gente que a madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Isso é a densidade, né, do material. Foi o jeito que ele explicou pra gente de explicar qual que é a massa. Ele pede para usar 3 como aproximação para π e pergunta qual que é a massa da escultura. Então, qual vai ser o processo para a gente calcular essa massa? A gente vai ter que primeiro calcular o volume dessa peça. Por quê? Como a gente conhece a densidade, o volume pode ser usado para descobrir a massa. Como é que a gente vai chegar nesse volume? O volume da escultura vai ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno menos o volume do cilindro. Então, como essa coisa estranha que ele obteve ao final não é um sólido notável, a gente não tem fórmula de volume para ele diretamente. A gente vai ter que calcular esse volume, pegando o que a gente tinha no começo e tirando as partes, assim como fez o escultor, certo? E como é que a gente vai calcular o volume das partes? Primeiro, volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Π vezes raio ao quadrado é a área da base, porque a base é um círculo, vezes a altura, que é h. E o volume do cone, lembra que o cone é pontudo, né? E todas as figuras que são pontudas, a gente calcula o volume colocando 1/3 na frente de área da base vezes a altura. Então, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. A gente já tem quase todas as medidas necessárias para a gente fazer esses cálculos do volume. Para o cone grande, a gente já tem todas, né? A base é um diâmetro a base é um círculo de diâmetro 18, então eu sei que o raio é 9, certo? A altura é 36. Já tem todas as coisas necessárias para calcular esse volume. Para o cilindro e para o cone pequeno, a gente tem o raio da base, né, que dá para calcular a partir desses 6 centímetros de diâmetro, mas a gente não tem a altura. Então vamos procurar qual é a altura do cone e, consequentemente, qual é a altura do cilindro. Como é que vai ser feito esse cálculo? Ele falou que depois de tirar o cone menor, sobrou um tronco de cone. Toda vez que você vai formar um tronco de cone, você remove de um cone grande um coninho pequeno que é semelhante ao grandão. Isso vai ser a nossa ferramenta para calcular essa altura que está faltando. A semelhança entre o cone grande e o cone pequeno. Então, o cone grande é semelhante, né? Semelhança é sempre uma ferramenta muito poderosa em geometria ao cone pequeno. Legal, interessante. Se essas coisas são semelhantes, eu posso escrever que o diâmetro grandão sobre o diâmetro pequeno é igual à altura grandona sobre a altura pequena. Né? A semelhança permite que a gente compare medidas correspondentes das duas figuras. Eu vou comparar diâmetro com diâmetro e vou comparar altura com altura. É essa alturinha aqui do cone menor que eu estou tentando calcular. Então vamos lá, a gente já consegue descobrir quem que é o Hzinho rapidinho. O diâmetro grande é 18, o diâmetro pequeno é 6, a altura grande é 36 e a altura pequena é o que eu estou tentando obter. Dá para simplificar, você vai concordar comigo, esse 18 com esse 36. Se eu dividir os dois lados da equação por 18, isso dá 1 e aquilo é 2. E multiplicando em cruz aí essa proporção, eu tenho que 1 vezes o h, que é h, é igual a 2 vezes 6, que é 12. Então, a altura do coninho é 12, e eu já sabia que a altura do conão é 36, o que significa que a altura do cilindro é 24, porque
Porque o cilindro tem altura igual ao que sobra depois que eu removo esses 12 centímetros da altura total. Beleza. Vamos começar a calcular os volumes. Volume do cone grande primeiro. 1/3, porque ele é pontudo, de π vezes raio ao quadrado. O 18 é diâmetro, não é o raio. Para calcular o raio, eu divido o diâmetro por 2. Esse diâmetro é 9. 1/3 de π vezes 9 ao quadrado vezes a altura do conão, que é 36. O enunciado pediu, olha que coisa conveniente, para a gente aproximar o π para 3. Isso significa que a gente pode simplificar esse π com o 3 que aparece, né, no 1/3 da fórmula do volume. Parece até um pouquinho desonesto a gente fazer isso, né? Mas foi a aproximação proposta pelo enunciado. E o meu volume total vai ser 81, que é 9 ao quadrado, vezes 36, que é a altura. Isso dá 2.916 centímetros cúbicos. Isso é o volume do cone grande. Agora eu vou tirar as partes, né? Vou calcular as partes que precisam ser subtraídas daí. Primeiro, o volume do coninho pequeno, que é 1/3 de π vezes raio pequeno, 3 vai ser o raio, porque 6 é o diâmetro, né? Então, π vezes raio 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. De novo, né? Se o enunciado mandou, pode cortar o π com 3. E 9 vezes 12 vai ser 108 centímetros cúbicos. Falta só o volume do cilindro. O raio do cilindro é o mesmo raio do meu coninho, que é 3. Então, π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, que para o cilindro é 24. Então, a gente tem 24 da altura, vezes 9 do raio ao quadrado, vezes 3, que é a medida, né, que é o valor que o enunciado pediu para a gente adotar para π. Isso dá 648 centímetros cúbicos. E o volume da escultura, portanto, vai ser 2.916 menos 108 menos 648 centímetros cúbicos. O volume da escultura, gente, vai ficar 2.160 centímetros cúbicos. Mas esse é o volume, e ele pediu para a gente calcular qual é a massa. A partir do que a gente vai calcular a massa? A partir da densidade que foi informada pelo enunciado. Densidade é a divisão de massa por volume. E se eu estou tentando calcular quem que é a massa, eu posso passar o V multiplicando para o outro lado para descobrir que massa é a mesma coisa que densidade vezes volume. Então, a massa dessa escultura vai ser a densidade, que é 0,6 grama por centímetro cúbico, vezes o volume, que é 2.160 centímetros cúbicos. Isso vai dar um total de 1.296 gramas, que, portanto, é a resposta desse exercício. A alternativa correta para essa questão você vai encontrar lá no item B. Beleza? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.